Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos esta Semana Santa tão diferente, única e dramática. Toda Semana Santa é dramática porque nós vivemos a paixão, vivemos o drama da nossa salvação. Mas esta se nos apresenta como única na nossa vida. Ninguém de nós viveu uma Semana Santa assim. Aliás, nós não temos notícia de uma Semana Santa assim na história da igreja. Claro, houve tragédias maiores do que esse vírus. Houve guerras, pestes, desolações, terremotos, tragédias com um número de mortos muito maior. Mas o que acontece é que nós temos uma coisa única do nosso tempo, que é o fato de, por estarmos conectados na internet o tempo todo, o que acontece do outro lado do mundo, nós somos capazes de viver ao vivo, antes que chegue até nós. E as notícias do outro lado do mundo soaram o alarme. Às vezes, foi alarme justo e razoável. Às vezes também foi alarmismo injusto e insensato. Mas indiferente de nós avaliarmos estas notícias, que a maior parte de nós não temos nem condições de saber de todas essas notícias, o fato é que, por este resultado, o mundo católico celebra inteiro, simultaneamente. Em todos os lugares do planeta, uma Semana Santa muito fora de qualquer parâmetro que nós pudéssemos imaginar. Ninguém de nós pensou que um dia estaríamos celebrando uma Semana Santa assim. Uma igreja cheia de bancos vazios, com os padres celebrando a missa, como nós estamos fazendo aqui, uma transmissão. Então, isto é sim algo que marca esta Semana Santa como única, porque nenhuma das Semanas Santas passadas de nossas vidas, e talvez acho que justamente da história da igreja, foi com estas características, e espero em Deus nosso Senhor que as Semanas Santas futuras também sejam diferentes dessas, para melhor. Então, vivemos de fato um tempo dramático. E dramático porque as pessoas estão em casa, e para nós católicos é sim, não tem como aliviar essa notícia, é sim um drama nós estarmos sem os sacramentos. É sim um drama para nós católicos. Infelizmente, os evangélicos protestantes rejeitaram todo o sistema sacramental que Jesus nos deixou. Os protestantes, de uma forma geral, ou rejeitaram os sacramentos por inteiro, ou rejeitaram em parte, sobrando um minúsculo, um quase nada. Mas nós, católicos, sabemos que os 7 sacramentos são uma forma que Jesus gerou na bondade de Deus de nos tocar. Sim, os 7 sacramentos são uma forma de nós sermos
tocados pela humanidade de Cristo. Os 7 sacramentos brotaram do costado, do peito aberto de Jesus, na cruz. Os 7 sacramentos, todos eles brotam do drama da paixão que nós, nessa noite santa que dá início ao tríduo pascal, estamos celebrando. Sim, Jesus viveu esta noite santa da instituição da Eucaristia, sabendo que o que ele estava realizando iria se cumprir de forma plena na cruz, e que do seu peito aberto brotaria, sim, sangue e água, ou seja, os 7 sacramentos. A água do batismo, o primeiro dos sacramentos, o sangue da Eucaristia, o maior dos sacramentos. Jesus sabia disso, e Jesus desejou nos dar os sacramentos. O Evangelho de São Lucas nos diz com toda clareza: eu desejei ardentemente cear esta Páscoa convosco. Então, meu irmão, minha irmã, você católico que nos acompanha através dessa transmissão, saiba, se para você é a mesma coisa estar acompanhando em casa, na transmissão, essa missa, ou estar presente na celebração da Santa Missa, se para você é a mesma coisa, saiba, o seu coração não está em sintonia com o coração de Jesus, porque Jesus desejou ardentemente. Ele não desejou ardentemente uma transmissão, ele desejou ardentemente celebrar esta Páscoa conosco. Nós estamos nessa noite santa de Quinta-feira Santa realizando um desejo ardente do nosso divino Salvador. Ele quis ardentemente celebrar esta Páscoa conosco. Ele quis ardentemente juntar os seus apóstolos no cenáculo. Ele quis ardentemente se entregar em sacrifício para que do seu costado, para que do seu peito brotassem os 7 sacramentos. Ele quis ardentemente para que estes sacramentos tocassem fisicamente. Sim, os sacramentos, todos eles têm uma coisa em comum: eles tocam fisicamente em cada um de nós, não virtualmente, não pela internet. Não existem sacramentos pela internet, assim como não existe carinho pela internet, como não existe matrimônio e união de marido e mulher que gerem filhos pela internet. Me desculpem a comparação. O padre, o senhor está sexualizando as coisas. Não, nós sabemos que Jesus, na cruz, é o esposo que se une com a sua esposa, a igreja, e diz: isto é o meu corpo que é dado. Sim, porque é isto que o esposo faz. Isto é o meu sangue que é derramado. E se uniu. A cruz para Cristo e para a igreja, para nós, é o tálamo nupcial, é o leito de núpcias, onde o esposo se une com a esposa, e o esposo precisa tocar na esposa. Os sacramentos são o toque da graça. Os sacramentos todos eles têm um toque físico. Se a água não tocar na cabeça da criança, ela não está batizada. Se o óleo não tocar na testa da pessoa, ela não está crismada. Se o pão e o vinho não receber a imposição das mãos do padre na presença dele, ele não está consagrado. E o padre toma o pão em suas mãos, toma o vinho em suas mãos.
e depois dá esse pão e esse vinho, e a pessoa comunga fisicamente o sacramento. A pessoa recebe o pão, a aparência de pão, recebe o vinho, a aparência de vinho, para receber o toque profundo de Jesus. A confissão, ela precisa ser uma presença física. Uma absolvição pela internet não vale. Tem que haver uma presença física, nem que seja que a voz do padre alcance a pessoa pela vibração do alto-falante, mas haja essa presença real de contato num espaço de encontro humano, como eu estou me encontrando com pessoas, como que me encontro através do microfone, com pessoas que estão na igreja no lugar de um banco distante. É um encontro real, presente, com instrumento, sim. A confissão precisa do toque. E assim por diante, os sacramentos todos são o Cristo que toca em nós. E portanto, os sacramentos não são virtuais. Os sacramentos são físicos. Os sacramentos são a graça que se faz carne. Infelizmente, miseravelmente, lastimavelmente, protestantes jogaram o sistema inteiro fora, como por exemplo os protestantes pentecostais que não aceitam nem o batismo. Até os protestantes pentecostais acham que o batismo, como eles dizem, nas águas é supérfluo, porque o que interessa é o batismo no Espírito Santo. E eles não manifestam nenhuma urgência, nenhum zelo de batizar, porque não precisa, aquilo é só uma manifestação pública num rito simbólico de um ato de fé. Não acontece nada. Mas não sou eu quem digo que não acontece nada. Eles dizem, nós católicos acreditamos que quando eles batizam, se eles batizam no rito certinho, achando que estão fazendo aquilo que a igreja faz há 2000 anos, o batismo deles vale, embora eles acham que não vale nada. Mas se eles fizerem tudo certinho, vai valer, com a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, embora eles tenham ideias confusas sobre o que a igreja sempre fez. Ou como os pentecostais jogaram o sistema sacramental inteiro fora, ou então como os protestantes históricos, como luteranos, presbiterianos, jogaram a maior parte dos sacramentos fora. Ficaram com o batismo. E o resto, com a ideia de que eles têm um sacramento, mas como perderam a sucessão apostólica, não tem mais padres ordenados, não tem o sacramento, não tem a Eucaristia, não tem a crisma, não tem sucessão apostólica. Triste. Mas se nós católicos não nos damos conta, se nós não nos damos conta da grandeza dos sacramentos, é porque então talvez nós estejamos lenta, imperceptivelmente, e às vezes não tão lentamente assim, deslizando na direção de um sistema protestante de pensar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo quis nos deixar estes sacramentos. E nesta noite santa, meus queridos, Ele instituiu 2 sacramentos bem concretamente, que são o selo da identidade católica. Ele instituiu o sacerdócio católico e ele instituiu a Santíssima e Divina Eucaristia. Sim, se você está passando na internet e assistindo por acaso, curiosamente o que um padre está dizendo, e se você não é católico, saiba, meu irmão, nós católicos cremos.
que naquele pequeno pão chamado hóstia, depois que o padre que recebeu um poder que vem de Deus, que vem da transmissão dos apóstolos, depois que o padre consagra a Santíssima Eucaristia no altar, ali naquele pão existe um ser humano vivo, e esse ser humano vivo, corpo, sangue e alma, não é somente um ser humano, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, divindade. Nós cremos nisso, e por isso nós ajoelhamos diante desta aparência de pão e adoramos, porque este ser humano vivo, mais vivo do que eu e você estamos vivos, mais presente do que nós estamos aqui presentes, este ser humano vivo está com o seu coração eucarístico dizendo: desiderio desideravi, com grande desejo eu desejei celebrar esta Páscoa convosco. Jesus, com grande desejo, quis se dar na Eucaristia, e portanto nesta noite, em que por razões diversas, umas fundadas, outras infundadas, não sei, difícil avaliar na prudência humana, a igreja do mundo inteiro celebra esta missa da ceia do Senhor com tantos bancos vazios, tantas igrejas fechadas, tantas pessoas em casa. Nós podemos e devemos dizer que o desejo de Jesus não está sendo realizado. Não que nós agora vamos abrir as portas da igreja, fazer aglomerações e transmitir vírus, não é isso que eu estou dizendo, você está entendendo. Não estou aqui convocando aglomerações, eu só estou dizendo que o coração de Jesus olha para essa Semana Santa e olha para esta tragédia sacramental. Sim. Mas Jesus, na sua bondade e no seu amor, na sua providência, como Deus que se fez homem, Jesus, lá naquela primeira ceia, há 2000 anos atrás, Jesus, naquela primeira ceia, viu essa quinta-feira santa. Sim, porque para ele as coisas não eram imprevistas. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Eu quero recordar que 3 anos antes, Jesus estava num outro banquete. Não era um banquete pascal, mas era um banquete matrimonial, em Caná da Galileia. E ele estava lá, e a sua mãe também estava lá. E notando que não havia mais vinho, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, olhou para ele e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus teve uma resposta estranha para nós. Ele disse: mulher, o que é que isso nos importa? Ao pé da letra está lá no grego: o que há entre mim e ti? Ou seja, o que é que isso nos diz respeito? Ainda não chegou a minha hora. Pois nós iniciamos o Evangelho de hoje dizendo: Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Lá em Caná, ele disse para Nossa Senhora: ainda não chegou a minha hora. Agora ele diz: chegou a hora. Ele sabe que chegou a hora, porque ainda não era a hora.
Ele transformou água em vinho. Como agora chegou a hora, Ele transforma vinho em sangue. Ainda não é a hora, e a água se torna vinho para dar alegria, para dar ânimo, para lembrar que naquele casamento de Caná, Ele estava preparando a hora do seu casamento, o seu casamento, a ceia. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, o banquete do seu casamento com a humanidade redimida, com a igreja. Em Caná da Galileia, aquele casamento era uma prefiguração, por isso a água se transformou em vinho. Agora, na última ceia, os fatos são acontecidos e por isso Ele transformou o vinho em sangue. Chegou a hora. E Jesus, com grande desejo, desejou essa hora. Desejou a hora de se unir a nós, com mais ardor e mais desejo do que qualquer esposo jamais desejou a sua esposa. Ele quis, Ele quer se unir a nós. Meus irmãos, e que esposa somos nós? Se o esposo diz, com grande desejo desejei esta hora, a nossa hora, a hora de transformar vinho em sangue, com que desejo nós, esposa, não devemos desejar nos unir ao esposo? Por isso, você que nesta noite santa não poderá receber, infelizmente, a comunhão. Você que de casa, ou no carro, ou em qualquer lugar nos acompanha, alargue o seu coração como a esposa, porque no livro do Apocalipse está escrito que o Espírito Santo, quando ele se derrama no coração da esposa, a igreja, o Espírito Santo e a esposa dizem: vem. Vem, divino esposo, vem à minha alma, vem ao meu coração, vem nesta noite. O Espírito e a esposa dizem: vem. Portanto, a esposa também deseja com grande desejo o esposo, se for movida pelo Espírito. Meus queridos, então vamos realizar essa Eucaristia, sabendo que acompanhá-la em casa, espiritualmente ou pela internet, não é a mesma coisa que participar presencialmente e receber a comunhão. Porque presencialmente e na comunhão nós recebemos o toque físico da graça com o esposo, a verdadeira, real e eucarística presença de nosso Senhor. Mas naquela primeira noite, quando Jesus celebrou pela primeira vez a Eucaristia, as coisas ainda estavam sendo realizadas. O sangue dele ainda estava por ser derramado. Aqueles discípulos a quem ele lavou os pés, iriam com pés velozes fugir para longe dele. Tudo ainda estava dramaticamente acontecendo e os seus queridos e amados apóstolos não corresponderam como deviam corresponder. Por isso, unamo-nos à Virgem Maria, porque se ela, Mãe Santíssima e atenta, lá em Caná, notou, eles não têm mais vinho,
ela está agora no céu intercedendo por nós, porque seria impossível ela não notar. Ela está no céu dizendo: Jesus, eles não estão tendo como participar da Eucaristia. As missas estão sendo celebradas privadamente. Jesus, eles não têm mais. O céu reza conosco, a Virgem Maria reza conosco. Ela intercede, ela pede de forma mais eficaz do que nós, mais do que nós que com nossos corações pobres, débeis, miseráveis, pedimos com o Espírito Santo: o esposo vem de novo, Jesus, encher os bancos de nossas igrejas, vem de novo, Jesus, permitir que nós possamos nos reunir em nossas assembleias litúrgicas para estar presente diante do sacrifício do Calvário, ver presentes a atualização do sacrifício de amor no altar santíssimo oferecido pelas mãos do sacerdote visível. Ele que é sacerdote invisível, Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos, e se nós não podemos, e com nossos pedidos frágeis, nós pedimos a Deus o retorno da normalidade sacramental, nós sabemos que o céu reza conosco, e a Virgem Maria também reza, como mãe atenta e bondosa. Ela ouvirá nossas súplicas, ela esmagará a cabeça da serpente, porque se ela faz com que o inferno trema ao simples pronunciar do seu nome, quanto mais não tremerão poderes da natureza como um vírus, ou poderes humanos como nossa maldade. Por enquanto, estamos impedidos, por enquanto a prudência pede que nós não façamos aglomerações. Mas nós podemos agora nos unir a esse santo sacrifício. Você que está em casa, envie então o seu anjo da guarda para este altar. E nós já podemos ver a procissão dos santos anjos da guarda que vão vindo dos 4 cantos do planeta, onde quer que esta missa esteja sendo assistida, para vir a esse altar e colher aqui as graças que Deus quiser lhe dar nesta noite. Junto com os anjos do céu, façamos aquilo que fazemos em toda a Santa Missa e rezemos junto com os anjos. A igreja em todas as missas, depois do prefácio, no final do prefácio, concluindo o prefácio, a igreja nos recorda que os anjos, junto conosco, nossos anjos e outros anjos mais gloriosos, rezam diante do sacrifício eucarístico: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Envie seus anjos para esse altar, que eles cantem conosco nesta ceia mística e divina, e possamos o quanto antes restabelecer a ordem sacramental, providencialmente disposta pelo coração amoroso e eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo.